Salve, salve, galera, muito boa noite. Aqui vai você do YouTube e você aqui do Instagram. Sejam todos bem-vindos. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a regulação aí da 14.300 aqui no Instagram e aqui no YouTube. Então, se você vê olhando para um lado para o outro, eu vou focar mais aqui no YouTube. Então, você que está entrando aqui no Instagram vai poder participar aqui também, que eu vou compartilhar na tela. Você vai conseguir assistir pelo celular gravando, ou se quiser ver com mais detalhes, super recomendo que você vá ali na minha bio e clique ali no link, você vai ser direcionado direto aqui para o YouTube, para você poder, que eu vou compartilhar na tela e mostrar para vocês, meu amigo gafanhoto, toda a regulação que nós temos aí, que foi publicada sexta-feira, tá, pela ANEEL, aliás, no Diário Oficial, que é todo o voto da ANEEL, que traz para nós as exposições, né, de como que a parada vai funcionar a partir de agora. Sacou? Beleza? Sejam todos bem-vindos a Fran, Chapecó, Milene, meu muito boa noite, Matheus, Jackson, Vinícius, Henrique, Sunshi Energia Solar, meu muito boa noite, Carlos Bispo, salve, salve. Galera, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá, no YouTube. E super recomendo que, se você estiver aqui no Instagram, só clicar no link, você vai direto para o YouTube e eu vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês, beleza? Então, bora lá. A live de hoje, né, o nosso encontro de hoje, tá? É as novas regras aí publicadas pela ANEEL, que é a normatização, ou seja, basicamente, tudo que foi regrado, né, regulamentado, normatizado em função da Lei 14.300. E eu dividi, tá, galera, em 3 principais etapas, tá? As 3 principais etapas nós vamos falar que traz aí como impacto principalmente a parte do custo de disponibilidade, tá? E como é que vai ficar a TUSD-G, que é uma demanda que vai ser colocada aí para baixa tensão, e também o custo FIO-B, como que se calcula, beleza? Então, bora lá. Mas quem que é o Elvis? Meu nome, como você já me acompanha, Elvis Pestana, e eu ajudo vendedores de energia solar a fechar vendas em escala e com isso ter uma renda mínima, uma receita mínima de R$12 mil. E como é que eu faço isso? Através do meu método, que é o Fórmula Fotovoltaica, e também dos conteúdos que eu trago aqui, beleza? Então, bora lá, galera. Quem quiser receber esse material, tá, dessa live, tira um print ou uma foto em qualquer momento dessa live e poste nos seus stories, tá? No Instagram de preferência, e marque aí. No Instagram, marque Elvis Pestana AFF e marque também a Verts Solar Group, tá? A Verts, que é minha patrocinadora aí, e a gente tem um trabalho em comum durante o ano 2023, e essa live, esse encontro só está sendo promovido graças a ela, beleza? Então é só marcar e manda um direct lá que eu vou disponibilizar para vocês aí o material dessa aula, inclusive todas as normas e o regramento aí que foi publicado aí para vocês, tá bom? Através de um arquivo. Então, bora lá, galera. Então, assim, no dia 6 de janeiro de 2023, nós tivemos aí a publicação no Diário Oficial da União, a 14.300 de 2022. Ela visa o marco legal da geração própria de energia. Então, aqui nós temos, galera, toda a disposição, né, do marco legal, que ele já passou a entrar em vigor aí no dia 6, mais precisamente no dia 7 de janeiro, que é onde foi publicado aqui, ó, dia 7 de janeiro, beleza? Aí nós tivemos o quê? Nós tivemos agora, no dia 10 de fevereiro de 2023, tá? A Resolução Normativa 1059. Essa Resolução Normativa 1059, ela de 7 de fevereiro, ela traz para nós a disposição, tá, de como que vai ser as regras agora. Então, a partir de agora, a resolução normativa do setor é a 1059. E eu vou explicar para vocês cada ponto, tá? Cada passo importante aqui de como que vai ficar. Ou seja, o que aconteceu com a 482, Elvis? Ela simplesmente deixa de existir, tá? Em função da 1059, ela deixa de existir, tá? E ela traz toda a disposição daquilo que foi aprovado e apreciado aí pela concessionária. Ela traz todo o anexo da 1059 para a resolução 1000. O que é isso, Elvis? Resolução 1000. Ela foi também publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de dezembro
de 2021. Um dia antes do meu aniversário, galera. Olha, ó, já falei meu aniversário para vocês. Então, dia 20 de dezembro, beleza? Essa resolução 1000, ela já tinha também cancelado, né? Já tinha aí eliminado a 414/2010, essa resolução 1000. Então, nós não temos mais a 482, foi sepultada. Olha que palavra triste, né? Ela foi simplesmente cancelada e agora nós temos a 1059, tá? Que está em anexo, tá? Em anexo dentro aqui da resolução 1000. Essa resolução 1000, Elvis, o que é? Ela tem mais de 300 páginas, galera. Então, quem me marcar lá, bater uma foto, postar lá nos stories, eu vou disponibilizar para vocês tanto a resolução 1000 como a 1059 e esse material daqui do dia de hoje, beleza? Então, bora lá, dando sequência então para o conteúdo. A gente tem muito conteúdo no dia de hoje. Galera, nós temos agora uma nomenclatura, deixa eu até colocar aqui para o pessoal do Instagram, uma nomenclatura que ela tem que ficar, tá? Mas vocês têm que acostumar a falar dela, que é a G1, a GD1, GD2 e GD3. O que é isso, Els? É o Gol geração da Volkswagen? Não, pode observar que não tem G4 nem 5 aqui, tá? É só GD1, GD2 e GD3. O que é GD? Geração distribuída. Beleza, galera? E nós temos a GD1, eu vou explicar cada uma para vocês. A GD1, galera, é para quem fez os seus projetos, protocolou os seus projetos até dia 6 de janeiro de 2023. Ou seja, tem um direito adquirido até 2045. Quando nós falamos em direito adquirido, é muito importante vocês saberem que a gente fala isso para simplificar a vida do cliente, né? Geração distribuída. Mas, basicamente, tá? Na parte jurídica não existe direito adquirido, mas é para facilitar o entendimento do cliente, tá? Então, GD1 é quem fez os projetos até o dia 6 de janeiro de 2023, tá? E aqui, galera, na fatura de energia sua composição, eu já repeti várias vezes aqui, que nós temos, por exemplo, a TE, que é a tarifa de energia, e a TUG, que é a tarifa do uso de termos de distribuição, tá? Aqui nós temos a energia na TE e temos os encargos, tá? E aqui na TUG nós temos o fio A, que é as transmissoras, fio B, tá? Que remunera as distribuidoras, e os encargos e as perdas. O que eu quero colocar aqui para vocês, galera, é o seguinte. Aqui, essas variáveis que vocês estão vendo aqui na energia, ó, 38%, encargos 12%, isso aqui é uma média, tá? Cada estado, cada localização tem a sua participação, a sua cota que representa cada encargo, cada componente dessa, tá bom? Galera, então bora lá. O que é projeto na GD2, tá? GD2, Geração Distribuída 2. Todos os projetos que forem aprovados, protocolados a partir do dia 8 de janeiro de 2023. Então, a GD2, tá? Ela vai estar exposta aí para o alto consumo local de qualquer potência que seja protocolada a partir do dia 8 de janeiro agora. Na geração compartilhada, até 25% da participação dos créditos compensados, tá? No alto consumo remoto, até 500 kW de carga instalada, não é de quilowatt compensado, carga instalada, tá, galera? Então, e também nas fontes despacháveis de qualquer potência. Então, todos os projetos que forem protocolados, tá, do dia 8 de janeiro de 2023 para frente, nas regras de transição, nós chamamos de GD2, tá? GD2. E a GD3, o que é a GD3? É todos os projetos que estão no alto consumo remoto, tá? Igual ou maior, 500 kW de carga, ou na geração compartilhada, quando um consumidor tiver 25% ou mais dos créditos compensados, ele vai passar a pagar 100% do fio B, 40% do fio A e mais tarifa de fiscalização e pesquisa e desenvolvimento. E lá em 2029 já entra nas novas regras. Então, é importante, galera, que os projetos, o GD3, são projetos de médio e grande porte, que já entra cobrando todas as componentes, tá? Indiferente de regra de transição. Para isso, precisa estar com um sistema de 500 kW ou mais e 25% de compensação para uma única unidade consumidora, já entra direto com as cobranças, tá bom? Não existe regra de transição para ele. Então, revisando, GD1, a gente vai passar a falar muito dessa nomenclatura, tá, galera? GD1
são projetos protocolados até o dia 6 de janeiro de 2023, direito adquirido. GD2 são projetos que são protocolados do dia 8 de janeiro para frente, tá? Ou seja, estão nas regras de transição. E GD3, tá? Os projetos que já vai direto aí para o pagamento integral do fio B, mais fio A 40%, tarifa de fiscalização e pesquisa e desenvolvimento. Fechou? Então, é isso que traz aí a 3169-2022, tá? E como é que a gente encontra também o percentual compensável, tá? Essa RE, que é a Regulação Homologatória 3169, que traz todas essas exposições aqui que eu passei para vocês, GD1 e GD2. Fechou? Então, para a gente encontrar, galera, tá? O percentual compensável, tá? Nós temos aí na Regulação Homologatória 3169 de 2022, que já traz à disposição GD1, GD2 e GD3, e ela traz o que eu acabei de falar, que estabeleceu um percentual compensável, de acordo com cada enquadramento, tá? Então, fica um pouco mais fácil de encontrar. Aqui, por exemplo, galera, eu trouxe aqui para vocês, dentro da RE, tá? 3169, nós vamos ter o quê? Por exemplo, se a gente for pegar aqui, eu até dei um print aqui numa tela de B1, tá? B1 convencional, por exemplo, residencial, tá? Nós vamos ter aqui, por exemplo, na GD1, nós temos 100% da compensação, tá? Dos créditos, tanto na TUJ como na TE. Já na GD2, nós temos 90,44%. Por exemplo, isso aqui foi de uma situação de um estado que nós pegamos aqui como exemplo, tá? Aqui da Energisa na Paraíba. E nós temos aqui 100% da TE, tá? Isso aqui eu vou entrar com mais detalhes em algum momento, explicando para vocês como é que funciona essa compensação aqui da RE 3169, tá? Mas o importante é que a ANEEL ela já disponibilizou um cálculo, tá, de compensação direta, tá, que eu posso dizer para vocês que seria mais um cálculo Nutella, ou seja, já vai direto na fonte. Aquelas outras aplicações que eu passei para vocês, onde você vai lá, você descobre qual que é o valor da TUJ, o valor da TE, depois você identifica a TUJ-G, né? Aliás, a TUJ-Fio B, e daí você encontra a variável, aquela também é uma forma raiz de se encontrar esse cálculo. Mas aqui, galera, nesse modelo aqui, para encontrar o percentual compensável, é uma forma mais simples que a ANEEL ela trouxe e disponibilizou dentro da RE 3169, tá bom? Também está inserida lá na resolução 1000, beleza, galera? Seguindo aqui, ó. Então, para quem entrou agora, viu? Quem quer receber esse material e quer receber aí a 1059 e quiser receber também todo o conteúdo que eu estou passando aqui hoje em PDF, é só tirar um print a qualquer momento dessa live, tá? E poste nos stories do seu Instagram. E marque aí, @ElvisPestanaFF, aqui no meu Instagram, e a Verts Solar Group. Por que a Verts? Porque a Verts, essa live, por exemplo, só está acontecendo graças a ela que está oportunizando todo esse nosso trabalho aí, beleza? Bora lá. Vamos falar um pouquinho do pagamento da TUJ-G, que é o que está, eu acredito que é o que está assombrando a galera aí, no sentido, é muito mais um terrorismo psicológico do que diretamente na prática. É claro que não estou defendendo aqui essa questão da cobrança. Eu acredito que não deveria de cobrar nada, né? Essa aqui é a verdade. Mas, na prática, em termos de valor, galera, para projetos residenciais, que é o regramento da cobrança, não vai impactar tanto, tá? Mas eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona o pagamento da TUJ-G. Então, é assim, no grupo A, todo mundo aí que atua no setor sabe que existe uma demanda contratada, né? E, assim, a mudança no grupo A da TUJ-C para a TUJ-G, ela vai trazer muitos benefícios aos projetos, tá? Só que essa mudança do grupo A, tá, só vai acontecer a partir da revisão tarifária, que acontece em cada estado uma vez a cada 4, 5 anos, tá? Uma vez a cada 4, 5 anos. Mas assim, eu tenho bastante conteúdo que eu falo sobre ela. O que eu quero bater mais forte é na baixa tensão. No grupo B, o pagamento passou a ser visto em virtude do artigo 18 da Lei 14.300/2022, que é exatamente isso. Ó. O artigo 18 diz o seguinte,
Fica assegurado livre acesso ao sistema de distribuição para as unidades consumidoras de microgeração. Aqui que está o feito, ó, microgeração. Não fala a carga. Alguns confundiam dizendo que era acima de 30 kW, que era uma proposta da ANEEL lá na revisão, né? Era uma proposta dela, mas abriu consulta pública, eles entenderam que não tinha como considerar microgeração com uma carga estabelecida, que poderia ter algum tipo de aferimento na lei. Então, poderia estar cometendo algum tipo de erro grave aí, né? Então, poderia ter algum problema para eles. Então, eles consideraram toda a carga de microgeração, tá? Mediante o ressarcimento pelas unidades consumidoras com mini geração distribuída do custo de transporte envolvido. Ou seja, parágrafo único. No estabelecimento do custo de transporte, deve-se aplicar a tarifa correspondente à forma do uso do sistema de distribuição realizada pela unidade com microgeração ou mini geração distribuída, se para injetar ou se para consumir. O que ele está dizendo aqui? Que você vai ter que pagar a TUGG para injetar e depois você vai ter também no seu consumo, né, a variável que é o quê? Aquilo que você injeta de carga, não de quilowatt-hora, de carga, você vai deduzir. Eu até trouxe aqui, por exemplo, um modelo do pagamento TUGG na baixa tensão, que vai funcionar assim. Algumas coisas que eu tenho que colocar para vocês que é importante antes de eu entrar num exemplo aqui de cálculo, tá? Ele só vai ocorrer essa cobrança TUGG, galera, somente em unidades consumidoras que possuem relógio medidor compatível. Como assim, Elvis, relógio medidor compatível? É o relógio bidirecional, mas não é esse relógio bidirecional que a gente utiliza aí no dia a dia na geração distribuída. Ele tem que ser um relógio medidor que seja compatível com a medida de demanda, ou seja, de carga. Isso acontece só no grupo A, tá? E na baixa tensão só acontece em casos de B optante. E esse relógio medidor, segundo a Abraidi, ele tem uma variável de um custo que pode ser entre 350 a 400 reais. E isso vai viabilizar para as concessionárias trocarem tudo de uma vez só, porque elas vão estar arrecadando em projetos residenciais, dependendo do seu consumo, ou seja, dependendo da carga, em torno de 10, 8, 15 reais, 12 reais, o que acaba inviabilizando a substituição do relógio. Mas eu digo a vocês, galera, projetos de 50 kW de carga, 75, é bem provável que elas vão vir na bota, principalmente se for alto consumo remoto, para substituir esse relógio, porque elas podem realizar essa cobrança, tá? Aqui. Será precedido de aviso com mínimo de 2 ciclos de faturamento de antecedência. Então, assim, ela pode, agora, a partir de agora, ela pode comunicar qualquer geradora, qualquer unidade consumidora que possui energia solar, ela pode realizar a cobrança, mas ela tem que fazer um aviso prévio de, no mínimo, 2 ciclos de faturamento de antecedência. Tipo, ligar para o teu cliente lá, mandar uma correspondência, um e-mail dizendo para o seu José que ele foi premiado, né? Que vão cobrar dele aí a TUGG, da demanda, tá? E isso serve, galera, tá? Não somente para GD2 e GD3, ele serve, infelizmente, para GD1 também, tá? Os que têm os projetos já aprovados, infelizmente, tá? Mas isso eu acredito que é muito difícil de acontecer na maioria dos projetos por conta do investimento do relógio medidor. Mas se vir a acontecer, é um direito que dentro da lei e dentro do regramento está acontecendo neste momento, tá? Assim, como que você vai encontrar a TUGG, tá, na baixa tensão? Como é que você faz isso? Aqui, depois eu vou disponibilizar no material para vocês, tem um link. Quando você entrar com essa URL, com esse link, você vai vir para essa categoria aqui, ó. Você vai selecionar aqui o agente, né? A categoria, se é distribuidora ou permissionária, enfim, o agente, tipo de processo todos, um ano, e vai procurar. Você vai chegar nessa tela aqui. Por exemplo, eu selecionei aqui, ó, concessionária de distribuição, Copel, todos, 2022, procurar. Aqui eu peguei aqui, por exemplo, sempre você vai pegar aqui, ó, no atos regulatórios, em PDF, aqui no canto direito. Você vai clicar nele e vai abrir exatamente isso aqui, ó. Já fiz até um resumo, por exemplo. Tá? TUG geração, galera. Na TUG geração, tá? Nós temos aqui, por exemplo, ó, você vai pegar lá uma série, B1, B2, B3, B4, e aqui, ó, B geração. Tem o tipo 1, que ele tá 2,52 o kWh,
tá? O quilowatt de carga, perdão, e nós temos o tipo 2, que ele está 7,94 de carga. Então, o que é isso, galera? Funciona assim, ó. Tipo 1 é para projetos que não foram necessárias obras no transformador, ou seja, não teve modificação no transformador de rede, tá? Então é o tipo 1. Agora, se for o tipo 2, são projetos que foram necessárias obras no transformador de rede. Então, se a concessionária, nesse caso aqui a Copel, ela teve que substituir o transformador, ele vai ser enquadrado no tipo 2. Observe que o tipo 2, ó, ele é 3 vezes mais o valor do que é o tipo 1. Como é que você descobre isso? É só na hora da emissão do projeto, você buscar a identificação se teve alteração no transformador ou não. Você vai saber se é tipo 1 ou tipo 2. Lembrando, galera, que a demanda contratada da TUG não é a energia que você injeta na rede e muito menos aquela que você recebe, mas é a carga. É diferente quilowatt-hora de quilowatt de carga. Como é que funciona isso? Esse relógio medidor que eu falei para vocês que ele é diferente, que é um relógio bidirecional que mede a potência, ele faz o quê? A cada 15 minutos ele faz uma leitura do pico da injeção, que é transformada em carga. Então, como que funciona isso? Eu até trouxe um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, esse aqui pode ser um sistema, por exemplo, em média, sei lá, de 250, 300 kWh de consumo, que é uma coisa. Aqui a carga da unidade consumidora é de 8 kW, por exemplo. A potência instalada foi de 9 kW, que pode ser inversor ou módulo, na maioria dos casos, inversor. Aqui, ó, a carga máxima medida na UC, tá? Que é aquele relógio bidirecional que eu falei para vocês, que ele fica ali tirando leitura uma vez a cada 15 minutos. Ele identificou que na carga medida máxima foi de 5 kW, tá? E o que é essa carga máxima medida? É a carga que foi disponibilizada na residência do seu cliente lá, 5 kW. E a potência medida da usina fotovoltaica que injetou na rede em carga foi de 7,5 kW. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Essa é a base de cálculo, gente. Faturamento do uso da injeção é igual a injeção menos o consumo, tá? De carga em quilowatt e multiplica pela TUG-G. Como é que funciona isso na prática, galera? Assim, ó. Seria TUG-G, baixa tensão, BT, baixa tensão, igual a 7,5 menos 5. Eu vou ter eu vou ter um valor que vai dar 2,5 multiplicado por 2,52, nós vamos ter isso aqui, ó. Isso aqui seria a demanda da TUG-G para o teu cliente, ou seja, é a carga medida que chega na residência menos a carga injetada multiplicado. Aqui eu peguei no caso, gente, a geração, a TUG-G tipo 1, que é 2,52 no Paraná, na Copel, tá? Mas se fosse o tipo 2, seria vezes R$7, né? Vamos pegar aqui para a gente ver. Seria vezes R$7,94, tá? Só para vocês entenderem aqui, ó. Beleza? Esse é o valor que é cobrado da TUG-G. A concessionária, imagina que ela vai arrecadar isso. Você acha que ela vai trocar um relógio medidor que vale 400, 350 reais para arrecadar R$6, 7 pila, R$10 que seja? Não vai, gente. Tá? E já tem bastante mandrake aí dizendo que vai deixar o chuveiro ligado por 15 minutos para poder medir esse cara aqui, ó, carga máxima de medida da unidade consumidora, que seria o consumo da carga. Tem várias estratégias aí, tá? Na empresa, quando essa unidade da carga de medida for superior à potência injetada da carga, você não paga nada, tá bom? Então, isso aqui é mais um terrorismo psicológico, tá, do que qualquer outra coisa. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tá? Por exemplo, o que vai sofrer um pouco mais, aliás, vai sofrer bem mais, é o alto consumo remoto. Naquele exemplo da carga que é praticamente toda injetada e compensada em outra base. Porque você vai injetar uma potência medida na unidade, aqui na usina fotovoltaica, você vai injetar muito mais, e essas que não tem praticamente consumo nenhum, você acaba, né, pagando um valor considerável. E se for na TUG, se for no tipo 2, o valor ainda passa a ser um pouco maior, tá? Seguindo aqui, ó. Tá, um ponto de atenção, como já vim falando, mas é importante sempre frisar, beleza? Essa medida,
se aplicará a todos os consumidores, tá? Indiferente se é microgeração ou mini geração, mas que possuírem medidor capaz de medir demanda de forma bidirecional, como eu bem falei. Não é todo relógio que mede. Ah, Elvis, mas o meu relógio aqui é novo, tá? Ele é bidirecional, é novo. Se você tem dúvida, vai lá, bate uma foto do relógio medidor, olha ali o status ali do fabricante, entre em contato, faça pesquisa no Google, entre em contato com o fabricante, você vai saber se ele tem a capacidade de medir a carga de demanda. Bem provavelmente que 99,99% desses relógios bidirecional não mede, tá? Não mede porque não faz sentido a concessionária colocar esse tipo de relógio lá, que é um relógio mais caro. Porém, quem é bioptante já tem esse relógio bidirecional, tá? Infelizmente já vai entrar pagando, beleza? As unidades de microgeração remotas serão mais impactadas, como eu falei, com uma boa simultaneidade. Ou seja, o impacto, quando tem uma boa simultaneidade, o impacto ele é quase invisível, ou seja, acaba quase nem acontecendo, tá? Mas quando a microgeração remota, como eu falei ali anteriormente, ela pode ser muito mais afetada, porque você acaba pagando muito mais, beleza? Seguindo aqui então, galera, bora lá. Ó, quem quiser receber então esse material dessa live, quem quiser receber a 1059, é fácil de encontrar, Elvis? É difícil, não é tão simples assim, tá lá na ANEEL, mas tem que fuçar e cavar na unha, tá? E esse material em PDF, tá? E também as exposições aí da resolução 1000, tá bom? Eu mando todo esse conteúdo para vocês. É só tirar um print aí, uma foto e postar aí nos seus stories aí do Instagram e marcar Elvis Pestana EFF e marcar Verts Solar Group, beleza? Dando sequência aqui. Gente, custo de disponibilidade e fio B, como é que fica, tá? Não tem esse aqui não, tá? É E fio B, beleza? O artigo 655, aqui eu já estou falando, gente, lá da resolução 1000, tá? Por que é o artigo 655? Porque na resolução 1000 tem aproximadamente umas 300 páginas e tudo que foi disposto da 1059, que agora é a normatização da 14.300, está na resolução 1000. Então ele vai estar aí a partir aí da página mais ou menos 46, 47. Mas o artigo 655, ó, no faturamento do grupo B, tá, da unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, o consumidor deverá pagar à distribuidora a soma das seguintes parcelas. Ou seja, parcela referente à energia ativa consumida da redistribuição, parcela referente à energia ativa injetada da redistribuição. A parcela referente à energia ativa consumida da redistribuição é o maior valor entre os obtidos a partir do custo de disponibilidade disposto no artigo 291. O que eles querem dizer aqui, galera? Se você pegar aqui, por exemplo, parágrafo 2, faturamento referente à energia consumida da rede, composto pela soma. Aqui ele traz para nós, tá, a resolução 1059, né? E a diferença positiva é entre os montantes de energia ativa consumida da rede compensada, faturado conforme regras aplicadas aos demais consumidores. Ou seja, tudo aquilo que é compensado, tá? Você vai estar enquadrado, mas como B, faturamento B normal. Mas aqui ele traz algo que eu quero colocar aqui para vocês, que é o seguinte. Ó, a energia, ó, deve ser considerada até o limite em que o valor monetário relativo ao faturamento de que trata-se o parágrafo primeiro seja maior ou igual ao custo de disponibilidade. Ou seja, vai ter uma trave aí do custo de disponibilidade. É limitada ao montante total de energia elétrica ativa consumida pela unidade do consumidor no ciclo de faturamento. Gente, funciona assim. Eu vou dar um exemplo na prática, tá? Um exemplo 1, do consumidor B. Aqui eu trouxe uma disposição, uma tarifa da TUG aqui no Paraná de 31 centavos e da TE de 25 centavos. E colocando aqui uma situação hipotética compensável 90%, tá? E na TE 100%, que na TE não tem esse enquadramento. Então nós vamos ter de 31, a gente vai ter a tarifa efetiva quando injeta de 27 centavos ao invés de 31. O valor do fio B é 2 centavos, tá? E aqui na tarifa ele permanece 25. Ou seja, na prática funciona assim, ó. Imagine uma situação hipotética que o consumidor lá, ele tem lá um consumo de 2.000 kWh. E o consumo medido, tá, dos créditos foi de 1.500 kWh. Mas ele injetou lá 1.700, tá? E daí teve uma simultaneidade aqui. Não vamos considerar simultaneidade agora. Num trifásico, a disponibilidade é de 100 kW.
Então, se a tarifa é lá com os encargos 73 centavos, a gente vai ter disponibilidade no valor de R$ 73. Dito tudo isso, nós temos esse cenário. Agora, veja como que fica. O consumo compensável, tá? Foi de 1.500 kW, como está aqui. O fio B devido por 1.500 kW, tá? Ele vai ser 1.500 vezes 2 centavos, R$ 30. R$ 30 é menor que R$ 73. Concorda? Então, neste caso, ficará com 200 kW de crédito, né? Você injetou 1.700 e pagará R$ 73 de disponibilidade. Então, repare que o fio B aqui já vai estar embutido na disponibilidade, que eu tenho que garantir no mínimo faturável para a concessionária, que é a disponibilidade. Então, nesse caso, eu tenho um fio B inferior, que é R$ 30. Nesse caso, a gente vai pagar somente a disponibilidade, que é de R$ 73, entende? Ou seja, os R$ 30 já está embutido aqui na disponibilidade. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque não era assim. Tá? Anteriormente, funcionava como? Você pagava só os R$ 30. Só que a interpretação da ANEEL é que seja mantido pelo menos o mínimo faturável, que é a disponibilidade. Olha o exemplo 2, como é que fica. Tá? Na mesma sistemática, nós vamos ter, eu coloquei um consumo maior. Um consumo de 9.000 kW, com consumo medido de 5.000 kW, teve uma simultaneidade aí, né, de 4.000 kW, mas eu injetei 12.000. Só que o meu trifásico, ele tem 100 kW, né, 100 kW aí, de disponibilidade de R$ 73. Então, nesse caso, galera, o consumo compensável aqui, tá, foi de 5.000 kW, tá? Aqui está 1.500, mas é 5.000 kW. O fio B devido é 5.000 kW, ou seja, vezes 2 centavos, eu vou ter R$ 100 de fio B. Nesse caso, R$ 100 é maior que a disponibilidade, que é R$ 73. Então, nesse caso, vai acontecer o quê? Eu vou pagar somente o fio B, que é R$ 100. Tá? Aqui, ó, ficará com 200. Não, aqui vai ficar, ó, na verdade, 12 menos 5, vai ficar com 7.000 kW de crédito. E vai pagar R$ 100, que é o fio B. Então, repare que o fio B, quando ele é maior que a disponibilidade, vai permanecer o fio B. E quando a disponibilidade for maior que o fio B, vai se manter o valor do fio B, entendeu? É isso que mudou na disponibilidade. Mas, Elvis, o que mudou? Mudou exatamente isso, gente. Porque, na verdade, no passado, aquilo que estava na 14.300, você pagava só o fio B, não tinha mais disponibilidade. Só que se vocês repararem aqui, eu não vou entrar muito no mérito. Vocês reparem que você está pagando o fio B ou a disponibilidade, mas em nenhum momento está batendo os 100 kW dos 5.000, em nenhum momento está batendo os 100 kW ou, né, da disponibilidade dos 5.000 aqui também. E muito menos lá desse outro exemplo que eu usei para vocês. Ó. Ele não bate. Por quê? Porque ele deveria, no GD1, ele abate. Cobra a disponibilidade e ele abate. Aqui, no GD2, ele não abate. Tá? Então, eu acredito, no meu raciocínio, que você está pagando 2 vezes. Tá? Porque você está pagando disponibilidade garantindo e está comendo seus créditos lá. Então, voltou a ser o que era. E a gente está discutindo para poder rever isso, tá bom? Mas basicamente é isso que mudou na disponibilidade. Uma sugestão que eu trago para vocês é mostrar em forma de gráfico ao cliente a conta de luz do consumidor, como é que ela fica. Como é que ela fica? É o percentual que na regra antiga tinha disponibilidade, a 482, né? Que era a disponibilidade. Agora na GD2, ó, 15% do fio B, 30% do fio B. Aqui nós temos os valores, ó, para ele poder entender numa fatura de R$ 650, qual que é a participação do fio B e da TUGG, para ele poder entender de uma forma visual qual que é o impacto. Porque eu já ouvi muita gente falando aí que vai inviabilizar, a coisa ficou ruim, não vai acontecer mais. Então, super sugiro que vocês desenvolvam aí um gráfico que possa mostrar isso para o cliente de forma progressiva ao longo da janela, da escadinha de ano a ano, tá? O impacto na sua fatura de energia em valores, tá? Para ele ver que é assim, esse transporte, ela sempre foi paga a vida toda, na verdade, né? Mas ela vai passar a ser paga agora gradativamente ano a ano. É super importante mostrar isso para o cliente, tá? Outra situação, galera, tá? Quem tiver alguma pergunta pode ir lançando aí, tá?
Pode ir lançando aí que a gente vai, que eu vou conversando agora e vou abrir para perguntas para vocês. E eu vou entrar também agora no Bioptante. Como é que ficou o Bioptante? Bioptante, no artigo 292, os consumidor, tá? Ele pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para a sua unidade consumidor do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios. Então, aqui ele diz que o sistema de compensação, tá? Ele pode ser efetuado desde que atendido de forma conjunta aos seguintes critérios. Possuir central geradora na unidade consumidora, então ele tem que ser o alto consumo local, né? Junto à carga, tá? A soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA, tá? Agora, aqui que está o problema, tá? Antes podia, agora não mais. Não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. Ou seja, aqui está dizendo, está vetando a possibilidade de compensação de energia. Não pode ter compensação nem na saída e não pode ter compensação nem na chegada. Ele vai ter que optar, tá? O consumidor bioptante vai ter que optar se ele vai ser só bioptante, só geração local, ou se ele tiver alguma tratativa voltada para compensação de uma base para outra, aí, meu amigo, aí ele não é mais enquadrado como bioptante. Só que em alguns casos, tá? Tem que ser calculado isso, mostrado para o cliente, porque em alguns casos vale muito mais a pena ele estar no grupo A pagando demanda do que estar no grupo B, tá? Como bioptante. Por que isso, Elvis? Porque ele vai ter uma demanda da tua energia a ser paga também, tá? Assim como o fio B. E já no grupo A, você não tem fio B na energia fora a ponta, somente na ponta, entende? Então você vai ter que fazer cálculo. E essa questão aqui da disposição do bioptante, gente, isso aqui é uma inovação, uma novidade, tá? Esse parágrafo terceiro aqui, porque não existia, tá? Não existia, ele foi colocado agora. Aqui está dizendo, ó, se é uma interpretação lógica, está dizendo os excedentes. Excedentes é geração momento, né? Injetou no período, compensa. Aqui não está dizendo nada de crédito, né? Então subentende que crédito poderia, concorda comigo ou não? Crédito acumulado, né? Mas como não pode ter compensação nem de saída nem de chegada, já está ceifando ali. Mas é uma situação que deixou muita gente preocupada, quem tem bioptante, porque aqui que ele diz que isso vai ser enquadrado na GD1, na GD2 e na GD3. Então todos, inclusive quem fez o ano passado o projeto, se foi enquadrado no bioptante, tá? Ele tem um prazo de 60 dias para se manifestar. Se ele não se manifestar junto à concessionária para adequar, ele tem que renunciar à compensação para ficar como bioptante. Ele pode ser notificado pela concessionária e daí sim perder aí a questão do bioptante, se ele tiver compensação, e ter que assumir uma demanda contratada junto à concessionária, tá? E quem quiser receber o material desse nosso encontro aqui, né, nossa live, é só bater uma foto a qualquer momento aí e dar um print, né, e postar aí nas redes sociais, tá? No Instagram, e marcar aí @ElvisPestana, tá? FF, ou @Verts Solar Group, beleza? Existe algumas situações que tá rolando, tá acontecendo aí no mercado. Deixa eu até abrir aqui. Pronto. Que está acontecendo no mercado, que é o seguinte, no setor, que é a volta da PL 2703, tá? A volta da PL 2703, ela visa o adiamento das regras de transição. Mas as regras de transição, gente, já está acontecendo. Mas pode acontecer alguma surpresa por esses dias aí, tá bom? Nos próximos dias. Estamos brigando por isso, lá em Brasília. Outra situação é o seguinte. O STF, ele divulgou na quinta-feira passada, no dia 9, tá? Ele divulgou o retorno, tá? Daquela lei complementar 194, 2022, ele decretou que fosse retomada automaticamente a cobrança do ICMS, tá? E isso é muito bom para o setor, porque com o retorno do ICMS, a fatura de energia aumenta. E a fatura de energia aumentando, o que vai acontecer?
a procura passa a ser maior. E os paybacks passam a ser mais favorável. Por exemplo, esse semestre do Paraná é 29%. Esse semestre em alguns estados é 28%, é 25%. Então, isso... você vai pegar esse semestre também na TUG. Sim, vai pegar, mas é uma parcela menor. O que vai complicar é quem não tem geração própria de energia, que daí pega na parcela cheia. Então, isso pode trazer algum tipo de benefício. Então, na verdade, galera, eu quero deixar aqui, essa live aqui ela vai ficar gravada, para quem quiser assistir depois, tá? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. E eu falei sobre 3 pontos. Fio B, de uma forma bem resumida. Falei para vocês sobre custo de disponibilidade, tá? Falei sobre a TUG e B-optante. São 5 pontos que eu vejo que tiveram mudanças aí, agora com a regulação 1059. Não existe mais a 482, tá, gente? Agora é a 1059, que é um anexo que está lá inserida dentro da resolução 1000/2021, tá? E vamos defender, vamos tentar melhorar isso, ver se a gente consegue aí alguma coisa para revisar esse texto, para ter aí algo que possa ser visto e revisto aí dentro do Congresso Nacional, porque algumas coisas foram mudadas e estão em desacordo com a 14.300. Mas assim, não inviabiliza, muito pelo contrário, né? Ainda acaba tendo um benefício, sim, tá? Acaba sendo muito vantajoso, só que assim, a gente não gosta de pagar aquilo que não estava pagando, então passou a pagar, então o consumidor acaba ficando um pouquinho com esse pensamento aí de perca, mas na verdade não tem nada de perca, né? Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Na verdade, nós temos aí um pagamento que não existia, passou a existir, mas que ainda compensa, porque o cliente que não fizer o seu projeto, ele vai pagar, tá pagando integral e vai continuar pagando cada vez mais, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, o Fábio colocou assim, Elvis, essa última informação ficou confusa com relação ao B-optante. Fábio, deixa eu então, às vezes, uma dúvida de vocês. O B-optante, tá? São para projetos que têm a disposição de 112,5 kVA de transformador de rede, tá? Então, até então, você poderia enquadrar o cliente como ele é mini geração, tá no grupo A, mas você enquadra ele no faturamento como B-optante. Então, ele não paga a demanda contratada e fica no B-optante. Perfeito? Perfeito. Só que agora com a 1059, com a revisão da ANEEL, tá, o B-optante ele tem que optar. Ele tem que ser junto à carga, tá? Alto consumo local, tá? Então, ele vai ter que optar somente alto consumo local, só, tá? Porque tem muito B-optante que tem o alto consumo local, que está como B-optante, mas ele tem a compensação de energia para uma residência, para qualquer lugar que seja, ou ele tem a chegada de compensação de energia. E isso não pode. Ele vai ter que ser somente junto à carga, isolado, não pode ter compensação de saída e nem de chegada. Se ele tiver compensação de saída e chegada, ele perde o benefício do B-optante e volta para o grupo A. Basicamente é isso, tá, Fábio? Basicamente é isso. Então tem que fazer cálculo, porque às vezes é melhor deixar o cara no grupo A, tem que fazer conta, dependendo do cenário. E a concessionária que você está. Deixar ele no grupo A, pagar a demanda contratada, tá, do que colocar ele como B-optante. Então tem casos e casos, tá bom? Vamos lá. Rubens, vai poder utilizar o crédito acumulado em outra unidade consumidora no mesmo titular? Olha, boa pergunta, tá, Rubens? Existia, estou respondendo perguntas do YouTube, vou responder aqui do Instagram também. Podia no entendimento nosso da 14.300, mas a ANEEL vetou isso. Ela trouxe a situação de que crédito ele acontece depois do excedente. Então você tem a geração, simultaneidade, injeta na rede. Aqui é o excedente. A partir do excedente, tá, você tem que direcionar. O crédito é a sobra, ou seja, o crédito aonde o excedente não direcionou, sobrou crédito. O crédito só pode ser compensado na base. Esse é o entendimento da ANEEL. E não é isso que nós tínhamos entendido, não é isso que estava claro para todo mundo, né? Todo mundo entendeu que poderia sim, tá, Rubens, fazer o direcionamento dos créditos. Mas a ANEEL disse que não. Crédito só compensa na base titular, na onde tem a geração, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esse tempo vai nos atrasar? O Ney colocou. Depende, Ney. Atrasar em qual sentido, né? Na verdade, assim, a gente tem que brigar pelos nossos direitos aí, mas não sei se vocês sabem, mas as concessionárias, as distribuidoras conseguiram, tá? Elas conseguiram aí 120 dias de prazo para se adequarem, tá? Se adequarem, para se organizarem, para começar a cobrar
tá, as componentes aí se ajustar em relação ao atendimento. Eu acredito que a cobrança vai ser rápida, mas quando é um benefício para o consumidor, ela deve postergar. Ela tem 120 dias. É em função disso que a gente vai retomar aí toda a questão que eu acabei de falar para vocês da PL 2703. Tá bom? Bora lá. Deixa eu responder uma aqui do Instagram. Então, pode ser um gatilho informar que o cliente hoje ele paga 100% essa taxa? Sim, paga, não só paga, tá, Matheus? Mas pagou a vida inteira e continua pagando. Tá? Ele optando em gerar sua própria energia, ele irá ter esse percentual, né? Gradativamente, iniciando com 15%, certo? É exatamente isso, tá, Matheus? Esse é um gatilho. O cliente, quando fala, eu vejo muito me mandando aí situações, eu não vou pagar essa taxa porque não vale a pena. Pagou a vida inteira, velho. E ó, tem mais. Vai continuar pagando 100% dela. E Matheus, se ele voltar, se ele parar de pagar, se ele fizer o sistema com você hoje, ele deixa de pagar 100%, passa a pagar 15% só esse ano. Então, com esse gatilho, Matheus, quanto antes o seu cliente fizer, meu amigo gafanhoto, ele vai economizar mais, não tenha dúvida, e o payback dele vai ser mais rápido, tá bom? Vamos lá, o Emanuel, boa noite. O Beoptante, mesmo respeitando o limite de 75 kW, não, você pode chegar até 112,5, tá, Beoptante? 112,5 essa regra, tá, Emanuel? Acima de 75. Rubens Souza, se o projeto reprovou, mas foi enviado antes do dia 6, entra a nova regra? Existem dois tipos de reprovas, tá? No meu entendimento. Tem a reprova com vício fundado, ou seja, vamos lá, Antônio, vamos lá, Rubens, você reprovou por um erro seu, ou da sua empresa, do seu engenheiro. Esqueceu um documento, alguma coisa grave, uma prancha, se for um projeto de mini geração, enfim, reprovou por incompetência, né, do integrador. Cara, é difícil você reabrir. Agora, se reprovou por uma situação balela que você consegue, que foi algo até de forma errada, equivocada de análise da distribuidora, você pode reabrir ele, tá? Mas através de um processo administrativo. O que é o processo administrativo? Cara, um e-mail, conversar, tentar reabrir. Mas se reprovou e a concessionária não aderir à reabertura do mesmo protocolo, você vai se remeter às regras de transição, tá bom? Matheus, tem a possibilidade de ser aprovado novos projetos na lei antiga por conta, se a 2703 a gente conseguir aprovação no Senado, tá? Que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Se aprovado no Senado, pode ser que sim, que esses que já foram enquadrados, eles fiquem aí nas regras antigas, que é a GD1. Comece a falar essa nomenclatura, gente. GD1, projetos até dia 6. GD2, regras de transição. GD3, paga 100% de tudo aquilo que foi colocado. Vamos ver aqui, Freitas. Se fizer projeto para um cliente, ele não vai poder compensar em outra unidade consumidora os créditos excedentes? Os excedentes pode compensar, tá, Freitas? O que você não consegue compensar é crédito acumulado, aquele que você não direcionou no momento da geração, que está acumulado na geração, só compensa na geração, tá? Somente na geração. Ó, quero agradecer a presença de cada um de vocês, tá? Por estar aqui comigo, aqui no Instagram e aqui no YouTube, no Facebook também. Eu falei aqui sobre as possibilidades, as novas regras publicadas pela ANEEL, que, ó, em resumo, agora está prevalecendo a 1059, não existe mais a 482, e fortaleceu e revisou a Resolução 1000 da ANEEL, Resolução 1000/2021, tá? Os créditos acumulados da GD1 podem compensar, os créditos acumulados só compensa na base, na geração, para GD1, GD2, GD3, não importa, tá bom, Rodrigo? Só compensa na base, tá bom? E galera, ó, fiquem ligados, se tiver alguma movimentação, seja em Brasília, seja onde for, vou estar sempre postando aqui para vocês e trazer essas informações, tá? Ó, o Matheus colocou aqui, ó, tenho 4 meses de vendas em energia solar, ele acompanha desde o início, você é muito fera. Ô, Matheus, não mereço, mas agradeço, muito obrigado. Posto conteúdo todo dia, toda semana aqui para vocês, tá? Ó, Michele, aqui no Instagram, qual o melhor gatilho hoje com essa nova regra para vendas? O melhor gatilho hoje, tá, Michele, é ir para cima dos clientes. Porque a maior crença limitante, Michele, tá? A maior crença, o maior bloqueio, o maior paradigma tá na cabeça do integrador e do vendedor. Tem consumidor que nem sabe o que está rolando, cara. Nem sabe o que está acontecendo. E quando ele sabe, ele só ouviu falar. Ele só ouviu falar, cara. Ele não sabe como é que acontece na prática.
E sabe o que acontece, Michele? Não é o seu caso. Tenho certeza que não. Mas tem muito vendedor que está travado e não está prospectando, não está indo para frente, não está fazendo captação. Eu vou falar para vocês, do dia 1º até hoje, eu não parei de trabalhar, gente. Não parei de trabalhar. E tem integrador que está me envolvendo nos negócios e está fechando negócio. Não é negócio, é negócio pequeno, médio, grande, é de tudo que é jeito. Por quê? Porque você não pode ficar parado esperando a coisa acontecer. Vai para cima, vai para frente, muda o script. Aí vejo o integrador falando, mas eu olhei para o meu cliente e falou, pô, mas você falou que era só até o dia 6. É fruto, não virou disco, mas é fruto daquilo que o vendedor mesmo, ele plantou lá no passado. Que se o cliente não fizesse o projeto até o dia 6 de janeiro, o mundo ia acabar. E o mundo não acabou. Agora você tem que fazer o quê, meu amigo gafanhoto? Prospecte outros clientes. E aquele que você tem na base, faça o follow-up com ele, mas vai com uma narrativa diferente. Dá um tempo para ele respirar. E vai atrás de outros clientes. Os clientes nem sabem, ó. Qual que é o gatilho? O melhor gatilho, Michele, é esse. Ó, a taxação que falam por aí, você paga 100% dela hoje, você pagou a vida inteira. E digo mais, se você não me ouvir neste momento, você vai continuar pagando. O que eu quero dizer? Você pode deixar de pagar a maior parte dela, se você me ouvir. E eu tô aqui para isso. Então, tem várias situações, tá? Janielson, Elvis, a cobrança do valor do fio B é quando o cliente adquire o sistema? Não! Tá? Ó, e muito menos quando ele gera. Só que ele gera e consome. Tá, tudo bem. Quando ele já está na rede, também não paga, vai pagar só tudo de G. Mas quando o fio B é quando retorna o crédito para a base dele ou quando compensa nas outras unidades consumidor. É onde ele paga o fio B. Tá bom, Janielson? Vale. O alto consumo remoto vai pagar 15% ou começa... Ó, o alto consumo remoto, tá? Vale solar. Depende. Por que depende, Elvis? Depende da carga. Entendeu? Porque assim, ele vai pagar 15% no alto consumo remoto do fio B, agora 2026, 2024 e assim por diante. Mas quem tiver carga, um sistema acima de 500 kW de carga, o que é isso, Elvis? Não é consumo. Eu estou falando aqui projetos de 2 milhões de reais, 1 milhão e 800. Esse cara, se tiver um único beneficiário, não, 500 kW está 3 milhões de reais praticamente. Ó, se ele tiver um único beneficiário que compense 25% ou mais esses créditos, vai pagar 100% do fio B daí, tá? 40% do fio A, tarifa de fiscalização, pesquisa e desenvolvimento, Bolsa Família, Bolsa Escola, vai pagar tudo, tá? E ó, você tem projeto sim? Os meus maiores projetos hoje, Vale, que eu ajudo os integradores, 2 mega, 3 mega, então tudo aí, ó, no fio B. Eu vou falar para você, pergunta se vocês estão preocupados. Estão preocupados com isso aqui, ó, arrecadação. Ah, mas tem taxa? Tem, mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê, meu amigo? Né? Não tem o que fazer. Tem que é igual fazer amor com gorila. Já fizeram ou não? Amor com gorila? É o jeito que ele quer. Não tem como fugir. Entende? Então é isso. Ah, vou deixar de economizar 90, vou usar 80. Tá bom, vou fazer o quê, né? Mas 80 é 80, é diferente de zero. Bora lá. Araújo, compensando só na base. Então, quando eu acho que é distribuidora, né? Estiver aquele aumento de consumo do verão, bem provável que a geração não será compatível. Depende, Araújo, depende da disponibilidade, mas sempre será compatível desde que você faça um projeto bem dimensionado, bem calibrado e as coisas aconteçam, tá? Por que eu digo isso? Não adianta você injetar por injetar sem ter origem de consumo. E aí você vai pagar o quê? Vai pagar tudo de G, né? Que é a carga que você jogou para a rede. Então tem que calibrar bem, tá? Tem que ter boa gestão aí. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? É 500 kW pico de carga instalada? Não, é 500 kW de carga instalada. Daí, se você coloca lá, por exemplo, vale 500 kW de carga instalada, se for inversor vértice, você vai chegar aí a 750 kW pico de módulo. Aí sim é o pico, tá? É a carga instalada. Pode ser um módulo inversor, mas nesse caso estou falando de carga instalada e não de geração pico, tá bom? Os clientes residenciais e os mais preocupados com a taxa. Estão preocupados com a taxa, mas ele está sentado em cima da taxa, está comendo a taxa, está vivendo a taxa, está respirando a taxa, e a taxa está na cola dele a vida toda. Entendeu? Ele vai poder deixar agora, né, Matheus, de sair um pouco dessa taxa. Pagar só um pouquinho a mais. Aliás, pagar 85% a menos nesse ano de 2023. Quanto antes ele fizer, Matheus, melhor, tá? Matheus,
Eu achei que essa nova lei me ajudou a vender mais do que na lei antiga. Você também sentiu isso? Demais. Eu saio numa reunião e entro em outra. E saio de outra e entro em outra. Nunca viajei tanto no início de ano como agora. E ó, atrás de projetos, tá? Gente, quero agradecer mais uma vez aqui a presença de cada um de vocês. Dizer que se você não se inscreveu no meu canal aqui do YouTube, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aí um comentário que eu vou responder. Aqui no Instagram, tá? Pode mandar um direct, bate um print aí em algum momento. Vou mandar esse material para vocês, da 1059, da resolução 1000. E eu vou mandar em PDF essa parada toda aqui para vocês poderem, né? Poderem aí rever esse conteúdo aqui, tá? E o link também para vocês verem. Beleza, galera? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. O meu muito obrigado e que Deus abençoe.